Aqui. Vamos lá, vamos dar início então aqui, retomar o depoimento do Alexander. Bom, para iniciar a gravação por aí, né, velho? Se hoje for participar por lente, a gente está retomando então, tá? Por favor. A gente está em videoconferência, qualquer interferência, tá? O uso atrapalha, o microfone tem uma visibilidade maior. Oi, escrevi. Nós estamos calma, entendeu? Estou ouvindo, mas parece que é Miguel. Vou fugir. Eu criei um grupo. Ah, é o grupo. Você cria um grupo. Eu criei entre mim e nós. Ah, você criou como administrador e continuou. Eu criei um grupo comigo no final. Eu vou fazer para gente quando você chegar uma coisa lá. Na sala, por favor, para o cliente, a gente está em videoconferência. Reinaldo, por favor. Ok. Alexander, o senhor nos ouve agora? Estou ouvindo. Pessoal. Tá. Vamos lá. Doutor, silêncio, então, por favor. Com a palavra a defesa de continuidade ao depoimento do Alexander Felipe. Senhor Alexander? Sim, boa tarde. Prazer, meu nome é Jamila Rocha, eu sou advogada de defesa. Vou passar aqui a fazer uma revisão com o senhor. Primeira pergunta, senhor Alexander, eu queria perguntar ao senhor se alguma vez o senhor já teve algum contato comigo, Jamila Rocha. O senhor me conhece e já teve algum contato prévio comigo? Que eu saiba, não. Obrigada. O senhor chega na casa da Flor de Lis
né? O senhor é da primeira geração, conhece bem aí aquele momento. O senhor se lembra naquele primeiro momento, né, quando o senhor chega na casa, o senhor se lembra da Flor de Lis ter algum problema de saúde? Algum problema de saúde, alguma coisa que tivesse chamado a atenção de vocês? Problema de saúde real? Não me recordo, não. Não se recorda? Dela, não. Que eu me recorde, não estou lembrando. Tá bom. Em que momento o senhor falou, agora há pouco, no seu depoimento, o senhor falou da forma, ou seja, como o senhor viu o Anderson, né? Como uma pessoa muito inteligente, muito articulada. Em que momento o Anderson passa de um evangelizador para a direção ter essa chefia, essa direção, né, das atividades da casa, da igreja, para organizar, enfim, as atividades da família? Em que momento ele é reconhecido como essa liderança dentro da casa? No momento que ele, se eu não me falha a memória, quando ele começou a ter o convívio com a Flor de Lis. É casado, né? Quando ele se casa com a Flor de Lis? Sim, se eu não me falha a memória, sim. Na verdade, a gente respeitava ela como mãe. Depois que ele passou, no momento, a gente respeitava ela como mãe. Depois que a gente passou a respeitar ele como pastor e como pai. Porque ele estava na gerência da casa. Isso. Com quantos anos o Anderson tinha quando ele se casou com a Flor de Lis? Isso aí eu não sei te dizer. É porque eu não mexia nada disso. Não. É porque eu não mexia nada disso, né? Eu limpava a casa. Quando o senhor chega na casa, o senhor chegou no momento em que, antes desse momento da relação dela com o Anderson, o senhor chegou a conhecer o Nelson? Cheguei a conhecer. Bem pouco, mas conheci. Então, quando o senhor chega na casa, ela ainda se relacionava com o Nelson? Ou já tinha terminado? Não, o Nelson não morava lá, não. Conforme eu disse, eu conhecia Nelson bem pouco, que era, se eu não me falha a memória, acho que é irmão de André. E eu respeitava ele muito. Ele tocava até pandeiro. Ele não era nem da igreja, entendeu? Mas me parecia que gostava. E o senhor sabe me dizer se a Flor de Lis teve um relacionamento com o Nelson? Não sei te dizer. Embora parecia que ele gostava dela, mas como eu entrava dentro, eu não entrava, então não tinha porquê. Eu não tinha afinidade com ele. Eu só respeitava ele como uma pessoa de Deus. Entre aspas, um homem de Deus, né? E eu gostava da forma. Ele não morava mais na casa, o senhor conheceu ele aonde? Eu conheci ele na igreja. Ele visitava a casa dela, mas ele não, que eu saiba, ele não casou com ela. Já não mais se relacionava com ela? Não mais se relacionava, não. Nunca vi ele se relacionando com ela. Nunca vi. Mas pelo contrário, ele respeitava até os meninos da casa. Qual o conceito, eu não sei se tem, qual o conceito, como o senhor é pastor e tem pertinência com o caso, qual é o conceito, o que na Bíblia significa o homem é o sacerdote da casa? O sacerdote da casa é o provedor do lar, é aquele que cuida da família. Provedor do lar é aquele que cuida da família. Não tem como eu cuidar da obra de Deus se eu não cuidar primeiro da minha casa. Não tem como. O pastor Anderson é o sacerdote da casa, não só para a Flor de Lis, mas para vocês todos, os homens da casa, ele era um sacerdote, ele estava dentro do conceito? Ele se tornou.
Na verdade, ninguém nasce sabendo, né? Ele vai aprendendo, qualquer um. E ele se tornou um sacerdote do lar, sim. Foi crescendo, amadurecendo e muito, entendeu? E foi respeitado isso mais à frente, porque ele conquistou isso. O senhor poderia me falar, a partir do momento que o senhor chega na casa, sobre a sua observação, sobre como a Flor de Lis e o Anderson acolhiam as crianças? Ou seja, como que era essa questão das crianças que entravam na casa, a partir do momento que o senhor estava? Como que o senhor percebia essa entrada dessas crianças na casa? Como elas vinham? Qual era a origem dessas crianças? Muitas crianças vinham pedindo ajuda, né? Alguns pais pedindo ajuda, e não podia. E o amor, o carinho que eles tiveram com as crianças, era por isso que eu falo. Lá atrás não tinha nada do que tem agora. Então, era um por todos, todos por um. Todos se amavam, todos se ajudavam, entendeu? A gente, quando não tinha a condição financeira, era um por todos, todos por um. Tinha amor de verdade. Eu lembro como se fosse hoje, quando a gente trocava a criança, não tinha fralda descartável, porque a fralda descartável era muito cara na época, a gente não tinha condição nenhuma. Às vezes faltava desinfetante de casa, mas a gente tinha amor, tinha carinho, e era isso que permeava a casa, graças a Deus. Mas, infelizmente. O senhor pode me contar também sobre o trabalho de acolhimento de crianças que eram oriundas do tráfico de drogas na favela do Jacarezinho e outras comunidades? O senhor chegou a ver isso? Pessoas que estavam na casa, que foram acolhidas e que foram pessoas retiradas do tráfico de drogas? Eu não cheguei a ver nitidamente, mas, por exemplo, o Carlos, ele já foi uma pessoa que não era do crime, né? Mas o Carlos usava droga, entendeu? Nunca vi. Mas essa era a história do Carlos, o testemunho dele de vida. Deus mudou a vida dele, com a ajuda de Anderson e Flor de Lis. Isso é possível. Que a igreja tem esse papel. Entendeu? Ela carrega esse papel. É diferente da sociedade. Além do Carlos, o senhor tem lembrança de outros trabalhos que foram feitos para fazer essa disputa das crianças com tráfico de drogas? Ou o senhor só lembra do Carlos? Para fazer o quê? Essa disputa com o tráfico de drogas. Como assim? Disputa? Quando a gente vai, por exemplo, numa boca de fumo e vai na casa de uma criança envolvida com o tráfico, levar a palavra, chamá-la para um culto, eu falo disputa, mas de repente o que eu estou falando pode ser de outra forma. Não é a palavra que a senhora queria usar, eu entendo. Não é disputa. Pelo contrário, sem ver a quem. Evangelho é isso. Evangelho não é transparente. Evangelho, eu te amo, mesmo você estando no outro lado, eu te amo, mesmo assim, entendeu? E você está lutando para uma coisa que você, como trabalha nisso, você está lutando para poder absorver o seu real, mas eu te amo do mesmo jeito. E é aquele negócio, eu faço porque eu acredito no poder restaurador de Jesus, sem ver a quem. E se lá na frente ninguém me reconhecer, pelo menos eu fiz. Para agradar a Deus e a homens. Mas isso não é disputa, não. Isso é coisa de Deus. Porque eu só estou aqui porque eu aprendi que ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Eu preciso de alguém. E alguém que Deus usou na época foi antes e Flor de Lis. Eu tenho ciência disso. Não sou ingrato, não. E deixa eu perguntar ao senhor. O senhor morou na casa, né? O senhor falou que quando aconteceu o fato crime, o senhor já tinha saído da casa há 12 anos. Sim. Então, o senhor chega na casa, mais ou menos, ou seja, na primeira casa, né? Porque tinham outras casas.
Mas de quando o senhor chegou para a data que o senhor saiu, quantos anos o senhor ficou morando junto com a família? Praticamente uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos? Não, acho que foi menos. Foi menos. Eu conheço ele já tem 20 e tantinhos anos, mas foi menos. Por aí. 15 anos, eu casei, já tem 14 para 15 anos, só fazer a conta. Eu saí de casa porque eu acreditei no que Deus podia fazer na minha vida. Eu deixei minha mãe biológica, deixei meu pai, eu deixei meu irmão, eu deixei uma família, porque eu acreditava que Deus podia fazer algo na minha vida. Eu deixei tudo, larguei tudo. Me arrependo de algumas coisas, me arrependo, porque hoje, graças a Deus, eu tenho contato com a minha mãe, com a minha família, coisa que outrora eles ensinaram para a gente não ter. Mas isso tudo foi um aprendizado para mim, eu cresci. E hoje eu posso dizer para alguém, muito pelo contrário, que eu vivi, eu não passo para ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse período que o senhor viveu na casa, que o senhor conviveu com essa entrada de novas crianças e tal, essas novas crianças, quando elas entravam, elas eram naturalmente direcionadas para os núcleos que já estavam, estilo assim, tinha os mais velhos, né? As mais novas entravam e esses mais velhos ajudavam a cuidar dessas crianças. Como é que era essa relação? Como é que se organizava o recebimento dessas crianças novas? Todo mundo se ajudava, né? Todo mundo. Mas como os agentes, o que era os adolescentes chegados, né? Carlos, eu, aí depois o Israel, o André, a gente cuidava com muito carinho, algumas meninas que cuidavam das crianças, com muito carinho, muito zelo. Muito zelo. Foi um aprendizado. O senhor se lembra, nesse período que o senhor morou na casa, que essa entrada das crianças, essa convivência das crianças, ela era de alguma forma fiscalizada por algum ente público, por juiz da vara da infância e da adolescência, assistentes sociais, psicólogos? Como é que era a relação da casa, da Flor de Lis, né, que era o pastor Anderson, com a institucionalidade? Ou seja, como é que era essa fiscalização? Existia, não existia? Olha, eu vou dizer, para ser sincero, né, como a gente sempre fala, eu não, burocraticamente, eu não fazia isso, porque eu era limpador de casa e cuidava de crianças. Mas sempre existia, eles marcavam os médicos das crianças, que a gente, quando marcava, a gente levava, entendeu? Marcava o juizado menor para poder apresentar as coisas, marcava. Mas burocraticamente eu não trabalhava nisso. Eu só ajudava as crianças. Você era muito novo, então assim, não participava, mas você tem lembrança que essa relação com o Estado de fiscalização ela existia? Eles fiscalizavam sim, embora eu não ficar sabendo disso, né? No sentido burocraticamente, entendeu? Só falava, tal dia o fulano vai estar aí, entendeu? O Beltrano vai estar aí, entendeu? Era assim. Às vezes, quando não, então vinha, às vezes, de supetão, acontecia, às vezes, para ter uma fiscalização. Depois que se tornou casa lá, família Flor de Lis, entendeu? Aí começou a, tá na rede televisiva, entendeu? Eu não podia ter, eu acredito, nenhum tipo de defasagem. Entendi. Senhor Luan, o senhor quando chegou na casa... Ai, desculpa. Não, tudo bem, entendo. Senhor Alexander, o senhor quando chegou na casa, o senhor passou por algum ritual de iniciação? O senhor foi submetido pela Flor de Lis e pelo pastor Anderson a algum ritual de iniciação? Ritual de iniciação? Que eu saiba, não. Agora, a Flor de Lis,
ela automaticamente falava que se consagrava, né? Ela se consagrava. Ela fazia as coisas dentro do quarto, falava que era mistério da terra. Pode explicar melhor esse quarto, esse mistério, por favor? Eu teve um dia Ela fazia isso, não só para me esclarecer, me explicar, se ela fazia esse mistério no quarto, ela levava crianças para envolver esse mistério, como era isso? Não. Ela tirava isso tudo da Bíblia. Por exemplo, ela lia um livro, um dia eu perguntei para ela um tempo atrás, tempinho atrás, uns 20 anos mais ou menos, perguntei por que você está lendo esse livro, entendeu? Eu vi ela lendo o livro de São Cipriano, Kardec, só que só tem um porém, eu já estava, entre as mesmas jovem, eu perguntei para ela, por que você lê isso? Como é que eu vou saber do mundo, do outro mundo? Não, tá? É proibido o uso de celular aqui dentro, não pode nem filmar nem fotografar. Diz a senhora, por favor, apagar a imagem que a senhora fez da senhora. Mais uma vez, conectando aos presentes, quem está tem que ser divertido nesse sentido. Pede para as meninas, por favor, apagarem a foto que ela tirou. Pode prosseguir, doutora. Pode ser, olha, você estava falando do quarto, do ritual. Pode repetir, por favor? Agora, eu só não estou entendendo por que dessa pergunta, se o caso é a morte do pastor. Doutora Alexandre, o senhor tem que responder com perguntas da defesa, eles têm a tese deles, enfim, por favor, você pode responder objetivamente? Doutora Alexandre, Você tem que responder, doutora, por favor. Desculpa, porque eu estou bastante tempo sentada e às vezes dói. Pode falar. Não, a defesa faz essa pergunta porque ela quer resgatar a sua história, a história da casa. Esse é o motivo da pergunta, tá? O senhor viu, sofreu, passou, ouviu algum, nessa época, né? O senhor viu se realizar algum ritual que envolvesse sexo com meninos, meninas da casa nesse período? Não, senhor. Nunca. Eu, Alexandre. Infelizmente, isso aí é especulação. Da minha parte, eu estou falando isso, mas deixa eu ver. Tá ótimo. O senhor Alexander, o senhor é músico, não é isso? Tocava na banda da banda da Providência. Tocava não, né? Só cantava. O senhor cantava. Eu toco percussão, mas é um pandeiro. Sim, pode falar. O senhor fazia parte das turnês, ou seja, dessa vida da Flor de Lis e da banda, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, de tocar nas igrejas e tal. Você pode falar para mim, por favor, como é que era essa relação, né? Enfim, como é que era isso para o senhor? Então, eu, muito pouco, né? Muito pouco. Porque o pastor Anderson, mas eles não gostavam muito de soltar dinheiro, digamos assim. Então, eram dificilmente, para poder dar alguma coisa, era difícil. Por exemplo. Então, o senhor teve viagens negadas? Não, teve viagens que eu mesmo, sendo cantor e cantava com ela, teve viagens que eu não fui. Porque às vezes a igreja não podia pagar uma terceira viagem, entendeu? Às vezes o próprio pastor com ela, entendeu? Ela falava, hoje não vai dar, entendeu? Às vezes eu não ia, às vezes outras pessoas, eu ficava chateado, porque como eu cantava, e às vezes ele cantava com ela. Eu não sei se era porque ou estava apertado. O pastor? O pastor, às vezes, cantava com ela. Cantava. Uhum. Só que ele não tinha voz para cantar, mas mesmo assim ele cantava. Ele cantava. Ele não era cantor, mas cantava para economizar dinheiro? Ele cantava. Aí é a senhora que está falando. Se é para economizar dinheiro, eu não sei. Eu vou responder por mim. Eu não posso responder por outro. Morto não fala, né? Da sua forma. Morto não fala. Da sua forma. Hã? Não, o senhor que deu a informação de que ele cantava
e que É, às vezes ele não gostava de soltar dinheiro. Fala um pouco sobre isso, por favor. Não é que ele não gostava de soltar dinheiro, não é isso. Não é essa a palavra. Ele era um cara muito administrador. Tem que ser mais objetivo. Então, ele era muito administrador. E além de ser administrador, ele era automaticamente, às vezes, ele segurava. Por quê? Porque provavelmente deva ser as contas que tinha que pagar, porque tinha que fazer compra, tinha que pagar coisa da flor, tinha que pagar roupa. Ele gostava também de se vestir bem, e quando ele comprava as coisas para ela, comprava coisas do bolso melhor. Porque ele sabia que se fizesse para ele, mas não fizesse para ela, ia ser problema. Então, ambos tinham essa questão. Ele gostava, às vezes, de ostentar uma roupa bonita. Quem não? Entendeu? Às vezes pagava um sapato caro, de 300 e por 400 reais, entendeu? Uma blusa, entendeu? Um terno, porque ele viajava para tudo quanto é lado, então não ia ficar feio na fita, porque já estavam sendo conhecidos e ovacionados por muitos lugares. Então, o que as pessoas, no meu modo de pensar, tá? Uma forma carioca. O que as pessoas vão pensar? E ele sendo o líder primário da igreja. Entendeu? Então, é isso. O senhor deu um depoimento, por favor, se for necessário, o seu último depoimento em juízo, o senhor relatou um fato de uma certa ocasião, o senhor chegou num shopping center, que a Clotilde estava sentada na porta do shopping. Eu queria que o senhor relatasse esse fato, por favor. Sim, eu cheguei nessa vez, eu fui para a agenda. E automaticamente ele gostava de ir para a rua com ela, a gente foi. E nisso, quando a gente estava no shopping, não me recordo aonde, tá? Não me recordo mesmo. Mas eu lembro como se fosse hoje. E aí eu estou vendo ele lá e ela gostava de jogar joguinho no celular, ou então no iPadzinho, no tablet. Ela gostava de jogar joguinho. E às vezes era o passatempo dela. E aí eu cheguei lá dentro eu fiquei passeando lá de fora. Aí eu vi a mãe sentada, que ela sentou, que ela estava cansada de caminhar. E aí ele entrou numa loja, e quando eu entrei, estou vendo ele pegar blusa, pegar calça, mais ou menos assim. Sapato, entendeu? E aí eu virei e não falei nada e fui falar com ela. Eu virei para ela e falei assim, você não está vendo o que eu estou vendo lá dentro? Mais ou menos assim que eu falei. Ela o quê? Eu falei assim, está gastando dinheiro lá dentro. Agora, eu vi, mas eu não sei cargas d'água, o porquê que ele estava gastando dinheiro comprando terno, ou camisa, sapato, porque, como eu falei, ele gostava de andar bonito, ele gostava de andar cheiroso. Então, quando eu falei para ela falou assim, deixa isso quieto, deixa ele para lá. Aí eu falei assim, não, mas eu não fui ensinado assim. Aí eu cheguei lá, ela falou, onde você vai? Eu falei, não, eu vou lá falar, porque eu não consigo ficar quieto. Eu virei para ele e fui lá falar, vem cá, rapaz, você não tem... Ele sabia que eu falava. Eu falei, se você não está achando que você está indo um pouquinho hoje, não, e tal, comprando 2 sapatos, comprando blusas, comprando isso. Ele virou para mim e falou, o dinheiro é meu, o dinheiro dela é dela, o meu é meu, e eu faço o meu dinheiro que eu quiser. Eu virei para ele e falei assim, pois é, mas não foi isso que eu fui ensinado. Eu entendi que, eu falei isso para ele, que se minha esposa comer ovo, eu não vou voltar a caviar, mas eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Cada cabeça é uma sentença. Entendeu? Falei, fiquei mal na hora, porque eu ouvi isso dele, do próprio líder, do próprio pai, mas a vida que segue. É ele. Se ela mesmo não... porque a gente fala sempre que nós somos o cabeça. E ela falava que a mulher é o pescoço. Se a mulher, que é a Flor de Lis, Dona Flor de Lis, não falou nada para vetar ele, quem sou eu para poder vetar, né? Eu não era marido dele. Não é? Então, cada um seu cada um. Eu, particularmente, se eu for comprar alguma coisa na rua, eu falo com a minha esposa, moço, estou pensando em comprar isso. Minha esposa, eu converso com a minha esposa.
Não é o meu dinheiro, é meu e o dinheiro dela é dela. Eu nunca ensinei isso, nem quero ensinar para ninguém. E nunca ensinei isso para as pessoas que estão na casa e muito menos para as igrejas onde eu vou. Nunca Respondido, doutor. E nem quero ensinar. Sr. Alexander, outras pessoas nessa época tinham aliás, não, vou formular. Outras pessoas também da casa manifestavam descontentamento com a forma como ele gastava dinheiro, com os privilégios que ele tinha, ou foi só o senhor? Bom, ele não era injusto também não, porque ele era humano, tá? Olha, Alexandre, a pergunta é objetiva. Se outras pessoas estavam descontentes com o comportamento do pastor ou não. Mas não falava nada não. Doutor Carlos, porque ela mesma, a própria Flor, ela mesma dava mão palmatória. Porque se ela tem o dela, se ela tivesse o dinheiro dela, então o que ela fazia? Ela automaticamente, algumas filhas dela, ou os filhos chegavam e pediam alguma coisa, ela ia dava. Entendeu? Ela fazia isso. Então, nessa questão... A pergunta é outras pessoas que estavam descontentes, além do senhor. Bom, eu respondo por mim. Eu não ficava responde pelo senhor, mas o senhor tem ciência de outras pessoas que tinham descontentamento em relação a isso? Sim. Sabe quem, por favor? Carlos, eu falava isso com ele. Carlos, principalmente os mais velhos. O André, entendeu? O Misael. Eu falava. Só que, tipo, a própria Flor. Só que ela eles empurravam com a barriga. Então, quando não se falava nada, se eu vou falar alguma coisa para você para melhor, então se eu não falo, então em algumas teses eu estou onivente, né? Eu estou sabendo aquilo ali. Então eu estou deixando. É o que eu falei, eu respondo por mim. Sim. Tá certo, obrigada. Outra pergunta. Em algum momento o pastor Anderson de Carmo... Desculpa, gente, que eu estou mudando tudo. Tá difícil hoje também, a defesa está toda torta aqui também. Vamos lá. Em algum momento, o pastor Anderson do Carmo deixou de cumprir algum acordo político que ele tenha feito com o senhor, de nomeação em algum lugar? Ele fez algum acordo com o senhor que não cumpriu? Acordo? Mas eu não entendi a formulação da palavra. Não entendi. O senhor participava do evangelismo da igreja. Sim. Do trabalho de base da igreja. Sim. Esses evangelistas da igreja eram as mesmas pessoas que nas diferentes campanhas eleitorais que a família participou, esses evangelistas também participavam da organização dessas campanhas eleitorais? O grupo foi candidata, o Misael. Sim, teve bastante gente, né, assim, que ajudava de coração. Eu nunca fiz obra por dinheiro, sabe? Nunca fiz. Sempre falei isso. Embora precisar, é diferente. Precisar é diferente de você fazer por dinheiro. Nunca fiz, até hoje. Então faço porque automaticamente, não é porque eu quero, aquela ganância. Não, eu preciso, mas faço por amor. Fiz muita obra de Deus, principalmente as cruzadas, em vários lugares, às vezes sem dinheiro nenhum. Precisando, hein? Sem dinheiro nenhum. Para poder automaticamente ajudar. Não entendi. Mas a pergunta que eu fiz o pastor e a Flor de Lis fizeram alguma promessa para o senhor de lhe dar algum cargo, de lhe nomear em algum lugar e não cumpriram? Que eu saiba, não. Até porque ele não conversava isso comigo, não. Ele só falava que ia aumentar o dinheiro. E a única coisa que aumentou de R$1.200 para R$300, para R$1.500. Era o que eu vivia, moço. Eu vivia com R$1.500. Isso depois de anos, tá? Depois de anos. Quando, claro, começou a melhorar um pouquinho mais e tal, de R$1.200 para R$1.500. Eu não trabalhava nem com carteira assinada.
E esses R$ 1.500 o senhor recebia a título de quê? Porque trabalhava na banda, trabalhava na igreja? É porque a na título época... de quê? É porque como eu era secretário na época, aí eu deixei de ser, mas pela atividade que eu fazia na igreja, e porque ele não queria perder, porque ele sabia quem era que fazia. Entendeu? Então, por exemplo, se a senhora entra e, pô, se a senhora estiver agora ganhando, entendeu, um dinheirinho, poxa, por que o fulano que está já há tempo não pode ganhar alguma coisinha? Você está entendendo? Então, para poder não ser demasiadamente injusto, né, ele automaticamente chegava e falava, poxa, eu vou dar um negocinho para você. Mas eu tinha que ficar, às vezes, viajando, porque o dinheiro não dava para poder eu automaticamente colocar em casa. Eu pago aluguel até hoje. Eu tenho minhas contas. Então eu viajava para poder automaticamente pagar. Essa é a verdade. Ou seja, o senhor era obrigado a trabalhar em outra atividade para poder complementar a sua renda. É, como eu falei, eu não prego e canto por dinheiro, embora precisasse. Então tem igrejas que eu ia e às vezes o pessoal não me dava nada. Tem igrejas que eu ia que às vezes o pessoal chegava, toma aqui, pastor, uma gasolina, toma aqui, pastor, um negocinho, toma aqui isso. Às vezes não ganhava nada. Voltar para casa chateado, mas porém, contudo, feliz, porque pelo menos eu fiz um trabalho espiritual e gostavam disso, entendeu? Mas eu tinha que ficar viajando, eu tinha que ficar cantando e pregando, consegui um CD de louvor, com muito custo, consegui, e automaticamente onde eu ia querer vender meu CDzinho em R$10. Era uma forma também de renda para mim, né? Entendi. Sr. Alexander, o senhor foi nomeado para algum cargo no gabinete do Misael? Foi sim. Essa nomeação do gabinete do Misael foi antes ou depois da morte do pastor? Não, já tinha... Não lembro agora. Então não lembra se o senhor foi nomeado antes ou depois da morte do pastor? Depois quando teve a briga porque ela fez de tudo para querer, né? Porque como ele era político, ele era vereador, devido a essa situação com o pastor Anderson, e por Misael estar muito mais dentro que eu, entendeu? A briga, o foco dela era atingir Misael. O foco dela era atingir Misael. A pergunta não foi essa, Sr. Alexandre. A pergunta, por favor. Eu trabalhei com ele. A pergunta que a defesa lhe faz, ao final, né, se eu quiser falar alguma coisa, tudo bem, mas assim, a pergunta que a defesa lhe faz, o senhor foi nomeado para o gabinete do Misael antes ou após a morte do pastor? Em 2020, depois. Depois da morte do pastor? Porque eles não tinham mais convívio, né? E aí ele queria, porque como ele sabia que eu era sério naquilo que eu fazia, ele automaticamente falou assim, poxa, então quero te ajudar. Por quê? Porque eu fiquei sem a condição de ir lá. Então, para não me deixar na prova, ele me chamou para ajudar ele. E assim eu fiz. Tá certo. Quero lhe fazer uma outra pergunta. Como o senhor fazia parte do gabinete, o senhor sabe me dizer que Daiane Freire e... Na prefeitura de São Gonçalo, Daiane tem... O senhor sabe se Roberta e Daiane Freire foram nomeadas por indicação na prefeitura de São Gonçalo? Que eu saiba, não. Da minha parte, não. Até porque eu não ia... conhecimento. Não. Porque, como eu falei, a minha questão mais sempre foi assim. Se a senhora for perguntar, mas por que sempre? Cara, eu não sei, é uma escolha de Deus na minha vida. Eu nunca fiz nada burocrático. Entendeu? Embora trabalhar, mas a minha questão sempre foi em instância de trabalhar no espiritual. Abençoar a vida, as pessoas muito me conheciam. Entendeu? E automaticamente eu trabalhava nisso, com os pastores, entendeu? Ajudando pessoas. Alexandre, vamos fazer uma respondeu. Desculpa, doutora, é porque eu estou com muita dor na coluna. Tá.
Deixa eu só fazer, na mensagem que o Ministério Público deu aqui, colocou aqui em áudio do senhor, pela Lohane. Eu vou ler aqui a transcrição da mensagem para o senhor confirmar se isso é verdade ou se é mentira. Só um minuto que a senhora vai ouvir. Minuto é 4h37. Não vou, eu vou ler para ele. Ele vai dizer se é verdade ou não. E se ele achar necessário, a gente exibe o áudio. Mas só para vocês poderem acompanhar, é 4h37. 4h37, mas a senhora vai ter transcrição daquela Está no 479, Fran. A gravação ou a transcrição? Os dois. Tá. É 4h37, excelência. 4h37, tá? Então, o seu nome, você pode prestar atenção? Doutor, o promotor está pedindo aqui, desculpa a interrupção, mas o promotor está pedindo que exiba o áudio porque não sabe efetivamente qual é o conteúdo desse. Tá, a defesa faz. Agora, recentemente, não tem como. A defesa faz o seguinte requerimento. Pois não, doutor. Pois não, doutor. Pode falar. Como a gente está com problema técnico, visível aqui, Não tem problema, na verdade. Nós estamos um pouco diferenciados, né? Por favor, eu só estou pedindo qualidade de armas, eu só estou pedindo para poder colocar a prova. Tem um áudio, o Ministério Público já colocou o áudio aqui, teve problema para as pessoas ouvirem, é o mesmo áudio. A defesa pede o seguinte. É a mesma gravação que os seus pedidos, os seus o conteúdo. Isso. A defesa vai ler a transcrição, depois que for necessário. Doutora, que é o áudio, se o senhor justifica o conteúdo. Então, eu vou permitir. Está horrível o som lá. Doutora Janira, pode prosseguir, por favor? Seu Luan, por favor, você pode prestar atenção? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a defesa vai ler aqui, não é muita coisa, é pouca coisa, da mensagem que o senhor trocou com a Lohane, e também para que, como tem problema no áudio, para os jurados poderem ouvir, e aí depois que eu leio isso aqui, se for necessário colocar o áudio, a gente coloca, aí a defesa queria lhe fazer uma pergunta em relação a isso, tá bom? Sim, sim. A mensagem a partir do 4h37, é Lohane falando. A minha única chateação foram as mentiras, porque o senhor sabe que muita gente recebeu dinheiro. Aí o senhor fala, pois é. Só um pouquinho, o senhor tinha transcrito? Pois é, não. A gravação está. A gravação, a transcrição, Eu vou definir, doutores. Vamos lá, vamos prosseguir. O mocinho é resignação dos senhores. Vamos lá, pode prosseguir, doutora Janira. Estão repetindo, o Alexander. A fala da Lohane. A minha única chateação foram as mentiras, porque o senhor sabe que muita gente recebeu dinheiro. Quem está falando isso? Aí eu falei, querido, Lohane. Deixa eu ver qual que é a mãe. Doutora, Eu a partir de agora eu vou... doutora Janira, eu vou pedir para a senhora começar novamente, porque com interrupção que eu disse, eu não entendi. Doutor Beto, o senhor não está com a palavra, eu peço que o senhor, por favor, não se manifeste durante as perguntas da defesa, está atrapalhando. Por favor. Doutora Janira, pode prosseguir? Estão repetindo, Lohane falando. A minha única chateação foram as mentiras, porque o senhor sabe que muita gente recebeu dinheiro. Aí o senhor fala, pois é, isso que eu falei com a Fafá.
Não sei quem foi, porque tem gente me procurando e eu falei, olha só, eu não quero. Dinheiro é uma coisa que isso me intriga, porque se era uma pessoa que eu amei, que eu chamava de pai, carinhosamente de pastor, meu líder, como que eu vou ganhar dinheiro com uma pessoa que está morta? Para mim é inadmissível. Você conhece, Loló, minha idoneidade. Eu não sou Micael, não sou Carlos, não sou André, eu não sou ninguém, eu sou eu, entendeu? Esse trecho eu explico. Teve alguma mudança? Não, eu explico. Essa questão foi contextualizada. Pode dar uma explicação do senhor fala de quem é Fafá, as pessoas que o senhor citou, por favor? A Fafá é a Rafaela. Tá, obrigada. A Lohane é a Lohane. A questão aí que está agora, primeiro ponto, né? Desculpe, mais uma vez, mas foi baixo isso, né? Desculpe. Mas eu sou um cara verdadeiro. Estou olhando para vocês aqui e o que ela fez é desumano. Eu nunca ensinei isso a ela. Mas vamos dar a ciência. Segundo, a questão que eu falei com ela foi que é inadmissível, até hoje eu quero sustentar isso, é inadmissível ganhar dinheiro com emissora, é inadmissível ganhar dinheiro com gente que estava de lá da Inglaterra me ligando, entendeu? Querendo saber do carro. Eu falei, olha só, não mistura as coisas. E aí entra o que eu falei, eu não vou ganhar dinheiro às custas de uma pessoa que eu amei. Pode aparecer o que for. E olha que eu estou precisando, hein, moço? Olha que eu estou precisando. Só que eu não misturo as coisas. Eu preciso entender que eu preciso ser a Bíblia que o mundo precisa ler. E o que minha esposa fala de mim? Que puxar aqui. O que ela fala de mim? Qual é o ensinamento que eu vou dar para o meu filho disso? Então, o tempo todo eu queria ajudar, o tempo todo eu queria automaticamente, porque os meus olhos não tem que ser apenas humanos. Eu sou um pastor, como eu falei. Então, meus olhos têm que ser pastorais, como eu ouço todo mundo. Se o povo ele chegasse para mim aqui agora e dissesse para mim, meu filho, eu te perdoo, cara, eu não tenho problema nenhum. E olhar para ela e dizer, está perdoada, eu não tenho problema nenhum. Porque o perdão, a senhora Itaira, não esqueci o nome da senhora, o perdão é libertador. E o perdão, quando eu faço o perdão, não é para sarar a pessoa, é para me sarar. Então eu estou sarado. Então eu não misturo as coisas não. Eu respondo por mim. Eu não respondo por mais ninguém. Tá bom, doutor Senhor Alexander, o senhor em algum momento ficou sabendo que alguém da casa, alguém da sua família, alguém das testemunhas desse processo recebeu dinheiro ou alguma outra vantagem, como nomeação em gabinete, nomeação em prefeitura, mas que teria recebido essas vantagens em troca de depor, né, contra a Flor de Lis e os outros acusados? Que eu saiba não. Como eu falei, eu torno a repetir. Eu respondo por mim. E se eles fizeram, cada cabeça uma sentença. Eu não sou eles, eu sou eu. Quem é eles que o senhor fala? Eles que eu falo no todo, né? Independente se tiver o lado X ou o lado Y. Independente. O senhor pode, por favor, me narrar como foi a partir de que momento essa mensagem foi gravada pela Lohane? O senhor falou do Guanabara. O senhor pode contar, por favor, como é que foi o episódio do Guanabara, quando o senhor se encontra com o Rafael? Na verdade, eu fui falar com a Rafaela, que eu chamava carinhosamente de Fafá, até hoje. E ela chorou, me respeita como homem de Deus. Mas o senhor encontrou com ela, ela ligou para o senhor para marcar no Guanabara? Não, muito pelo contrário. Eu fui lá para comprar algo, que eu moro do lado do Guanabara. Eu fui lá para comprar algo. O senhor encontrou com ela por uma coincidência? Eu não vou dizer infelizmente não, porque é muito pesado infelizmente. Mas foi coincidência. Eu não tenho contato com eles mais, porque eles infelizmente eles me tiraram de cena. Respondeu, deixa eu prosseguir daí, por favor. Obrigada, deixa eu só me localizar aqui.
Foi dito várias vezes durante o julgamento, tanto passados quanto esse, que os filhos privilegiados eram os filhos da primeira geração. No entanto, o senhor era da primeira geração. O senhor se considera em algum momento privilegiado em relação aos outros? Tem que haver em qual sentido, né? Porque privilegiado não significa um todo. Você pode, dona Janira. Privilegiado no sentido financeiro, afetivo, enfim. Eu não era. O senhor não era? Não era. Vou te falar porque eu era o último a saber. Tinha gente que depois disso tudo ganhava muito além de mim. E aí a minha esposa chegou para mim e falou assim: caramba, amor, você era, desculpa a expressão, o último a saber. E outra, você trabalhava pra caramba. Tinha amigos meus que falavam assim: pô, quanto é que você ganha? E perguntava. Eu falei: cara, chuta. Ele, pô, 6 mil, 7 mil. Não, R$1.200. Pessoal, não acredito. O tanto que você trabalha, mas essa é a diferença. Não é o trabalhar por dinheiro. Você está entendendo? Porque é possível Deus te dar condição financeira sem você perder quem você é. Tá bom. O senhor tinha ressentimento com o pastor Anderson e com a Flor de Lis pela forma como eles trataram o seu filho? Em um momento, sim. Sim? Sim. Tá. O senhor lembra qual era a função da sua irmã Dayana Freires na igreja? O que ela fazia na igreja? Ela trabalhava lá na tesouraria? Acho que é tesouraria. Ela ajudava lá. Ela ajudava o pastor Anderson, Misael, nas atividades da tesouraria da igreja? Sim. Tá, obrigada. O senhor relatou aqui que o senhor foi ao... Isso agora, né? No Mutombo, né? Sim. O senhor relatou que no dia da morte do pastor, o senhor foi avisado pela sua irmã Dayana que o senhor foi ao hospital. Sim. E que lá o senhor conseguiu entrar para ver o corpo. Sim. Aí o senhor disse que tinha o senhor olhou para ele e viu um arrombado. Aonde era esse... O senhor botou a mão na cabeça. Aonde era esse arrombado? Na cabeça. Aqui, na parte de trás da cabeça? Só não posso frisar a forma que estava, né? Mas estava furado aqui atrás. Não tinha pouco sangue. Então... tinha pouco sangue, porque já tinham limpado, mas estava cheio de furo. Tá ótimo. Quantos tiros o senhor disse que o senhor relatou ter contado até 14 perfurações? Uhum. Quantas Eu já perfurações falei sobre o senhor isso. viu na área pélvica? Não vi, senhor. Primeiro, eu respeito. Segundo, Desculpa. não vi. O Primeiro. senhor viu ou não viu? Não, muito pelo contrário. Tá. Agora, pensa, senhora, eu com 40 e poucos anos, com que eu vou chegar, uma pessoa que eu respeitava, tá de sunga e eu saber que deram um tiro ali. E ainda tinha uma senhora, uma moça me acompanhando lá, porque ela pensou que eu ia passar mal. Eu jamais ia fazer isso. Jamais. Tá bom. Nem então, sabia. não Eu viu. nem sabia que tinha tiro ali. Nem sabia. Eu contei nos braços, aqui no peito, nas pernas. Doutora Alexandra, a doutora quer continuar com as perguntas. Vamos lá, doutora. O senhor reparou e pode me dizer quantos tiros o senhor viu na parte do tórax, no peito, barriga? Quantos perfurações, desculpa, o senhor viu nessa parte? O senhor antes, agora há pouco, estava relatando que saiu... Nessa parte? O senhor contou 14. Sim, eu contei... Só terminar a pergunta, senhor Alexander. Sim. O senhor fez um relato de ter visto 14 perfurações. Sim. O senhor até chegou a citar os locais. A minha pergunta é, nessa parte do peito, tá? Da barriga e peito, o senhor, quantas perfurações o senhor viu? Olha, é até engraçado isso, né?
Eu contei porque eu estava muito atônito. Nos braços, para mim, é que tinha mais, o que eu vi. Nos braços, na parte do coração, eu vi um. Não me recordo se vi outro. Provavelmente deva ter acontecido. Mas, todavia, Tá bom. eu contei 14, eu parei de contar, eu não aguentei mais contar. Tá, esses 14 não eram, então, no peito, então, na barriga Não, que eu vi? era diverso. Eram aonde? Era diverso. Alexandre, esses 14 que o senhor contou eram aonde? Entre braço, tórax, nas pernas. Eu contei 14 e parei, não aguentei mais. Eu lembro que se fosse agora. Tá bom, obrigado. O senhor falou aqui que o senhor esteve na delegacia para conversar com o Flávio, junto com o Misael e com o Daniel. E que nessa ocasião, o Flávio teria contado para vocês sobre a participação dele no crime, o que ele teria feito. O senhor pode narrar esse momento? Não, o Flávio, na verdade, ele não contou. Muito pelo contrário, ele omitiu. A gente queria que ele contasse a verdade juntamente com os policiais na época. E até o policial falou, esses aí estão querendo te ajudar. Esses aí são teus irmãos. Diferente dos outros que estão querendo arrolar você e você ficar com pepino. Mas ele não contava. Ele chorou. Para Flávio chorar é difícil. Então chorou. ele não falou, só para entender. A gente queria que ele falasse. Para o senhor, para o Misael e para o Daniel que ele teria matado o pastor. Não falou. A gente queria que ele falasse. Capucando ele para ele poder falar. Foi quando ele falou, eu quero, como é que a Paulo falou? Eu não quero o pessoal de lá, porque os advogados de lá, ele falou que estava fazendo a mente dele. Então, automaticamente era para omitir e mentir. Então, o Misael falou assim, então a gente viu o advogado para poder te ajudar, para você falar a verdade, porque a sua sentença vai abaixar. E eu, como não conheço isso? Eu não conheço isso. O Misael chegou a oferecer o advogado para Ele falou, ele não a gente aceitou. pode ver. Não, ele até queria aceitar. Para ajudar ele. Para ele não omitir nem mentir. Para ele falar a verdade. Só que o Flávio, ele não falou a verdade. Era mais ou menos assim. Vai deixar passar para voltar e estaca zero de novo. Não adiantou nada, a gente sabe. Tá bom. Nessa conversa do senhor com Flávio, Misael e Daniel, o senhor citou, né, um policial, o Russo. Qual a participação do Russo nisso? Ele estava ali, enfim, ouvindo, aconselhando. Qual era a participação do policial? Esse policial participou da investigação criminal, o senhor sabe dizer? Creio que sim. Ele participou, ele era da Delegacia de Homicídio de Niterói. Ele era do começo, estava no começo. Ele estava no começo. No começo da investigação? Isso. Tá ótimo, obrigada. Gente bonita. Gente bonita, acredito. Deixa eu ver aqui. O senhor falou que no dia da morte, né, ou seja, acho que, se eu não me engano, não sei se foi um dia, acho que um dia após o enterro do pastor, o senhor contou que o Adriano tomou uma atitude de pegar a mochila do pastor e liderar. E o senhor achou engraçado ele querer liderar. Quem é que deveria liderar após a morte do pastor segundo o senhor? Sim. Isso aí foi, já respondi duas vezes. Por favor. Eu já respondi essa pergunta. Eu vou reformular a pergunta. Quem deveria liderar a família? Quem deveria liderar a família após a morte? Ele é testemunha, ele pode ser, excelência. Quem deveria? Olha. Só um seguinte, você não precisa responder a pergunta subjetiva, não precisa reformular? Quem deveria, no meu modo de pensar, poderia. Não é para dar opinião pessoal dos caminhos aqui. Eu não tenho ciência porque eu não morava lá. O senhor não responde, senhor Alexander. Não responda, por favor. Aguarde os senhor. A gente vai prosseguir com outras perguntas. Pegou o motivo que queria liderar, ele era contra isso.
O que o Adriano conversou com o senhor nesse contexto da mochila? Ele pega a mochila do pastor. Não, ele não conversou nada comigo, ele nem olhou pra minha cara. Tem que conversar. O que ele falou? É porque o senhor, hoje aqui no depoimento, quando o senhor estava falando com o MP, o senhor narrou o episódio da mochila e comentou as coisas que o Adriano falou. Não. Isso eu comentei na igreja. A mochila é outra coisa. Estou falando que ele pegou a mochila, vou recapitular, ele pegou a mochila e eu, lá na casa dela, da Flor, eu achei que ele estava totalmente descompassado, totalmente diferente. Não era ele, parecia que era alguém nele. O episódio lá que ele falou comigo foi na igreja, totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso. Tá bom, obrigada. Tá entendido. O senhor também citou no seu depoimento que o Márcio Buba era além de mim. Ou seja, o senhor falou era além de mim. Além de mim no contexto, porque ele já estava... Porque ele já estava junto com o pastor, ele gostava também muito do pastor, jogava bola, tinha um convívio com as meninas, convívio com a casa, respeitava a Flor. Tudo que pediu para o Márcio, o Buba, fazer, ele fazia. Tudo que ele pedia para ele fazer, ele fazia. Era por isso que eu falei que além de mim. Porque, como eu já não morava mais na casa, então não tinham que responder de dentro da casa. Então, como ele... Pode falar. Obrigada. A última pergunta. O senhor é pastor. O senhor hoje pastoreia aonde? O senhor abriu uma igreja ou o senhor pastoreia em alguma outra denominação? Eu não abri igreja. Sabe por quê? Muita gente me procurou. Antes do senhor me contar por causa de quê, eu gostaria de saber se o senhor pastoreia em que local? Se o senhor não abriu uma igreja, aonde é? É na Universal, na Assembleia de Deus, enfim, aonde é que o senhor pastoreia? Eu sou do SEI de Trindade. O que significa SEI? Centro Evangelista Internacional. Centro Evangelista Internacional. Tá bom, então. Obrigada, Alexandre. Tudo de bom pro senhor. Rodrigo, tem perguntas mais? Eu estou agradecendo Senta aqui, Não, eu vou cantar. Eu tenho. Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Só pegando uma pena aí, boa noite. Do que a senhora Janeira falou, eu não misturo as coisas, tá? Porque da questão de... Vamos prosseguir aqui com as perguntas, por favor? Agora é outra advogada, a doutora Janeira já encerrou. Senhora Alexandre, eu sou advogada da Simone. Eu só tenho 3 perguntas para o senhor. A senhora está ligada no microfone? Tá, doutor. Alexandre, no início do seu depoimento, o senhor relatou aqui que o Flávio não aceitava o relacionamento da Flor de Lis com o Anderson. Como que era ele que não aceitava? Porque simplesmente eu acho por questão de idade, e aí ele começou a ser o homem da casa mesmo, né? E acho que mais pegou a questão do respeito que ele não tinha muito, depois começou a passar a ter. Depois vendo as coisas Quanto tempo? Passou um tempinho. Mas o Flávio, ele sempre foi um cara reservado. Ele sempre foi um cara na dele. Ele não se metia com as coisas, não. Ele era um cara, se ele tivesse que fazer determinado, ele fazia. Entendeu? Mas era um cara que, não vou dizer que ele era ruim, não. Ele tinha um pensamento bom. Não vou deixar que eu falar que o Flávio também era ruim toda a vida, que não era. Não era. Entendi. O senhor alguma vez presenciou alguma discussão do Flávio com a Flor de Lis por conta do relacionamento dela com o pastor Anderson? Já presenciou alguma briga dele por conta disso? Que eu saiba, não. Então como é que o senhor sabe que ele não aceitava? Ele falava isso pro senhor? Por causa da questão da idade, acabei de falar agora.
Tá, mas ele falava o que pro senhor, então? Não, era nítido. O Flávio não ajudava na casa, o Flávio não limpava um móvel, entendeu? O Flávio ele ficava às vezes na casa da avó, casa da tia, casa do irmão da própria Flor, o Fábio. Fábio. Entendeu? Tá. Ele não ficava lá porque ele não gostava de sentir o cheiro da criança fazendo 2 ou 1, do como a gente fazia. Não gostava. Depois ele passou a frequentar mais. Ele vivia afastado. Ele vivia afastado da casa. Sim. Tá. Quando que ele voltou a frequentar a casa, você se lembra? Sim, senhora. Aí fica difícil, né? Não sei te explicar, não. Não tem problema. Não. Eu não lembro disso aí, não. Tanto tempo, né? Tá. O senhor se lembra de algum episódio que o Flávio agrediu fisicamente o André com uma tesourada nas costas? Você lembra desse episódio? Primeiro ponto, não estava na casa. Segundo ponto, eu fiquei sabendo por pessoas. Então, eu não tenho como falar para você aquilo que eu não vi e aquilo que eu não ouvi. Falar de terceiro, todo mundo fala. Agora, se eu ver esse copo caindo aqui, a forma que ele cair, é contundente a minha fala, porque eu vi e ouvi. É diferente. Tá, mas o senhor soube desse fato? Soube. O senhor soube o motivo? Não, senhora. Não, senhora. No seu depoimento de hoje, o senhor fez um comentário de que, sobre a Simone, de que não podia se acreditar muito no que a Simone falava. O que a Simone fala não se escreve. O que o senhor quis dizer com isso? Porque a Simone, quase ninguém respeitava ela. Muito difícil. Ela, para poder, às vezes, fazer algo na casa, as próprias meninas reclamavam. Só que, por ser filho de Flor de Lis, era muito amada, né? Ouvindo inglês, entendeu? Então sempre tinha... nunca gostou de trabalhar. Nunca gostou de trabalhar. Então, por causa da mãe dar regalia para ela e dar as coisas para ela, quem é que vai trabalhar? Tem por que trabalhar. Então eu fico à base da saia. Eu fico aqui, porque pelo menos eu dou um gritinho que eu tenho. Aí é mole, né? É fácil, né? Entendi. Em algum momento saiu o assunto aqui sobre o envenenamento e o senhor disse que, não, mas a Simone não tinha coragem de fazer isso. Ela mesmo que falou. De apagar o não tinha pastor. coragem. Porque ela mesmo que falou. Ela falou que conversou com a Flor. E ela não tinha coragem. E quando a Flor se sente acuada no sentido de você não dar a guarida para ela, então ela vira casaco. Ela fica com raiva. Então você fica desrespetável. Então se você não faz aquilo que eu estou falando, então você não é a meu favor, você é contra mim. Até que lá na frente se prova o contrário, por enquanto o pensamento é esse. Entendeu? E Tá, por assim. Tá, entendi. Só para finalizar, o senhor Alexander, voltando no Flávio, o senhor falou que o Flávio era uma pessoa muito reservada, né, muito na dele. Sim. O senhor soube do episódio que ele teve com a ex-mulher, de agressão? O senhor sabe dizer se ele tinha momentos violentos, comportamento violento dele? Olha, Você presenciou algum comportamento violento dele? eu nunca presenciei, porém, ela mesma que havia dito para mim. E eu cheguei para ele e eu falei para ele, meu filho, olha só, você vai acabar arrumando problema, vai acabar sendo preso, isso lá atrás, tá? Sem eu saber de nada disso aí. Você vai acabar sendo preso pela Lei Maria da Penha. Meu filho, se não aconteceu, fazer o quê? Você vai acabar acabando com a sua vida. Já foi, agora a gente não prega isso, mas infelizmente aconteceu com ele. E ele gostava muito dela, não sei se venerava, não sei, não queria, às vezes tinha essa questão de ser pra mim, entendeu? Enfim, aconteceu e eu fiquei sabendo, não vi. Obrigada. Obrigada, bom. Tem só alguns esclarecimentos dos jurados.
Um acho que já foi esclarecido, na verdade, eu estou na verdade, eu vou fazer só pergunta final aqui, que talvez não tenha sido respondida. Dessa forma, para formular. Flordilise ofereceu passagens para os Estados Unidos em troco de silêncio, de alguma coisa? Não. É uma pergunta para mim? O senhor já confirmou aqui durante o depoimento que a Flordilise ofereceu pagar a passagem para os Estados Unidos, correto? Sim. Ok. Ela não tinha dinheiro. Ela isso em troca de alguma coisa, se houve silêncio, manter silêncio sobre alguma coisa, a pergunta é essa. Não, hoje eu entendo que é isso, tá? Porque ela sabia que eu... Não falou. Não. Entendeu? Agora, hoje eu entendo que é isso. Por quê? Porque como eu não fiz a vontade, eu já estava saindo, né? E quem não é por mim é contra mim, né? Então, ela mais o Carlos na época que... O senhor não fez? Essa questão de me envolver nessa trama toda para eu ser por eles. Então, eles já começaram a ver que eu não era por eles. Então, a forma de... Hoje eu entendo isso, tá, doutora, senhora? Excelentíssima. Hoje eu entendo. Então, para poder ele não me atrapalhar, eu vou tirar ele de cena. Você vai para os Estados Unidos. Eu não tenho dinheiro, mas vou arrumar um cartão para você, vou pagar a tua passagem da tua esposa e teu filho. Eu abri um olhão e falei, a senhora nunca queria que eu fosse, agora a senhora está querendo que eu vá? Doutora Neares, com todo o carinho e respeito que eu tenho para a senhora, se eu tivesse ido, olha, o que seria de mim lá? E a notícia batendo, e eu achar que eu era criminoso. Pô, o que agora o filho dela, entre aspas, que não é filho do adotivo, nem é apenas do coração, o que ele foi parar lá? Olha o problema que ia dar até eu provar por si pouco na tomada. Graças a Deus eu não fui. Doutora Alissa, vou prosseguir então aqui com as outras perguntas dos jurados. A profissão que o senhor já esclareceu, qual igreja o senhor também já falou anteriormente. Como é a sua relação com a Flordilise hoje? E por quê? Não tem relação com ela. Felizmente. Cortou relações? É isso? Qual motivo? Não digo nem, não é questão de cortar, é porque devido à situação, eu não tenho, por exemplo, eu acabei de falar, você acaba querendo ajudar, biblicamente falando, a indivíduo da Lohane, e ela me faz esse papel. Isso não é coisa de Deus. Isso não deve. Olha só, a pergunta aqui é a seguinte, o senhor já disse que não tem relação hoje em dia com a Flordilise. Não tem. Nem sei. O senhor não manter mais relações com a Flordilise? Porque não tem. Eu não tenho motivo. Mas por quê? Porque não tem, não é uma resposta. Se eu fosse... Porque o senhor passou a não ter? Não, eu passei a não ter. Por quê? Por causa dessa questão toda, né? Mas outrora, se eu fosse de ficar... Questão toda. Olha só, você tem que ser direto na resposta. Que questão toda? O que está acontecendo hoje, né? Esse inquérito todo. Não tem porquê eu estar uma pessoa que está lutando contra aquilo que eu estou falando. Não tem como. Não tem como dialogar. Para quê? Para lavar minha mente? Para quê? Para poder colocar outra coisa na minha mente? Não posso. Eu já fui muito assim, doutora. Hoje, graças a Deus, eu estou liberto em Jesus e minha vida está assim. Eu botava Deus, igreja e família. Não faço mais isso. Eu aprendi. Vamos lá. Vocês mexem com muito dinheiro vivo na igreja Flordilise, as transações ocorriam em dinheiro em espécie? Olha, não na igreja, eu acho que a pergunta aqui é em relação à igreja. Na igreja se mexia com muito dinheiro vivo e havia transações em dinheiro, em espécie? Olha, eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho como saber disso, porque eu não trabalhava diretamente nisso. Não tenho. Sou leigo no assunto. Sou um garotinho engatinhando. Tá bom. O que o senhor iria fazer nos Estados Unidos e quanto tempo ficaria lá? Na verdade, quando eu ia, ou para ir... A pergunta não é minha, né? Dos jurados, enfim. Não sei se nas oportunidades que o senhor iria ou nessa oportunidade... Em 2017, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2017, se eu não me falha a memória do ano, eu tinha falado para a pastora antes que eu fiquei 5 anos da minha vida orando pela minha esposa, a mesma oração.
pedindo para que Deus abrisse a Mas o mente que o senhor vai dela. fazer nos Estados Unidos das vezes que o senhor foi e o que o senhor faria lá nessa oportunidade que foi oferecida para o senhor, depois do falecimento do pastor? Não, mas eu não ia não. Eu não fui. Essa é a minha diferença, eu não fui. Não foi, mas... Agora, outrora, o senhor faria o que lá? outrora, eu não sei O se senhor foi a eu tive pensamento. passeio, o senhor foi a trabalho? Não, todas as vezes que eu fui, eu passeei, mas fui também cantar e pregar nas igrejas. Eu tinha um pensamento e também algo no meu coração de um dia eu poder morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui no Brasil é muito difícil cuidar de uma criança especial. Você não sabe o que é eu e minha esposa. Entendeu? E por não ter verba, por não ter condição financeira, então eu achava melhor. Eu contei isso na época, o pastorando. E ele falou para mim, eu vou ser um grande líder, porque você é uma pessoa que tem carinho, tem respeito, e eu respeito isso. Vou perder, mas vou ganhar. O senhor conhece a Regiane? Conheço, mas bem pouco. Muito pouco. Nem falo com O ela. senhor sabe dizer se ela tinha uma boa relação com a família? Olha, eles iam na casa, mas como eu falei, eu só repetir. Parece até uma retórica minha, que eu não quero falar, mas não é isso. Eu, como não convivia mais, eu não tenho que responder muita coisa. É uma verdade mesmo. Não morava mais lá na casa? Não. E assim, se eles visitassem, era esporadicamente, mas eu não tenho como responder afincamente disso. Afim. Não tem. Tá ótimo. Então, tá respondido já. Tá, obrigada, senhor Alexandre. Tá encerrado, então. Deus abençoe a todos. Justiça seja feita no céu e na terra. É esse o meu pedido. Amém. Amém. Tá bom. Brevemente, o seu pastor Alexandre, o senhor está me ouvindo? Sim. Vai abrir? Só que, brevemente, para esclarecer, o senhor falou de lavar sua mente, lavaria sua mente, o que é? O que o senhor queria dizer com isso? Não entendi a sua pergunta. Para O não senhor respondeu agora para mim que lavariam a sua mente, não é isso? O senhor não queria. Então, Eu respondo, excelência, para encerrar, né? Já encerrou uma volta de novo. Como pastorante, Flor de Meio, mais pastorante, ele tinha poder de persuasão. Ela também, no jeitinho dela. Entendeu? Então, para poder eu não cair mais, entre aspas, no conto do vigário, eu não falava nada. Mas quando eu falava, eu rebatia. E aí, para poder não deixar incutir na minha mente o que eles queriam para fazer a vontade deles. Obrigada, tá? Nada. Mais uma dúvida. Durante, em razão das perguntas que foram feitas? Vai reabrir? De novo? A defesa, se eu devolver a palavra para o MP, a defesa vai ter a palavra novamente, então tem prejuízo a ser legado. Por favor. Vamos lá, meu caro. Depois com o gabinetes de Israel, nessa conversa, Eu estou quase imputar fatos da Israel nessa conversa, inclusive ou imputar fatos da Israel. Essa conversa estava gravando clandestinamente. Pode responder, por favor, Alexandre? Olha, meu modo de pensar, sim. Ela estava falando meio que injuriada, com raiva. Telefone e o WhatsApp ou alguma coisa não tem sentimento assim na hora, né? Mas por telefone você ainda pode sentir alguma coisa, né? Então, o meu modo de pensar é que ela não tinha mais o que falar, entendeu? Porque ela me ligou e eu queria cuidar da alma dela. Tirar essa conclusão, senhor Alexandre? É que ela queria automaticamente ferrar alguma coisa no Israel. Ela queria. Essa é a conclusão. Eu estou perguntando o motivo da conclusão. O que Não levou o entendi, senhor a tirar essa conclusão? O que ela disse para o senhor que levou o senhor a tirar essa conclusão? Foi essa questão, porque o Misael, como ele trabalhava na igreja, então sabia das coisas, e ela ficou com raiva disso. Essa é a conclusão. Só que eu falei para minha filha, o que é que Deus permanece, que nem é saco furado. Lá na frente você vai ver. Então, eu não posso responder por A, B e C. Não posso. Tá bom. Posso responder por mim. Você quer retomar em razão do Ministério Público ser retomado? Não, excelente. Nenhum dos advogados quer falar novamente? Não. Ok, encerrado então em definitivo o depoimento. Deus abençoe a todos. Posso ir? Posso fazer um requerimento?
Requerimento é o final, né, excelência, que a senhora disse? Ao final Os requerimentos são todos ao final? Acabou. O depoimento não, só para acabou o saber. depoimento, doutora. Ao final do depoimento, o depoimento acabou. Doutor Ângelo, calma. Eu falei com a juíza. Calma, doutora. Calma. Presente também. Eu falei com a magistrada. Calma. Estamos falando com calma, vamos falar com calma também, né? Qual é o requerimento? Eu quero a assistência que requer o encaminhamento desse áudio gravado sem o consentimento do interlocutor para a delegacia para apurar Eu também tenho, na vaga do doutor Ângelo, eu também tenho um requerimento para fazer em relação a todos os outros áudios e vídeos que foram trazidos ao juízo por testemunhas de acusação, né? Gravações de outras pessoas também, inclusive falas, gravações de advogados com clientes que estão dentro do processo. Então, o requerimento aqui, o mesmo encaminhamento que está sendo pedido pelo doutor Ângelo, que esses requerimentos também sejam encaminhados para a delegacia para apuração. Eu preciso saber quando os senhores venham aqui para poder Eu vou formular para formular direitinho qual é a ilegalidade específica que está sendo apontada. A doutora Ângela já disse qual é que é a gravação consentina e a doutora pensa que faça o mesmo. Porque não dá para falar genéricamente, só um cantinho. Doutora, eu estou falando com a senhora. Doutora então, preciso que a senhora conte quais são as ilegalidades em relação a cada uma das gravações, que não dá para todas as gravações. Ok? Tá bom, obrigada. A próxima testemunha que eu vi vai ser o Israel, doutor, é isso, né? Então vai ser por videoconferência também. Você conseguiu o contato lá com a primeira data? Não era na diretoria? Então tá, então vamos seguir aqui mesmo, né? O Alexandre já foi liberado, eu não sei qual está o justiça que estava no programa. Essa você não. O que a justiça vai liberar. Não, eu tenho que fazer porque Não é o momento para gente, não. que foi aplicado para a vida que eu não fiz, excelência. Não foi imputado nada. A doutora não imputou nada assim, ó. Ela disse que eu não Ela julguei algo, eu não julguei algo, não. Ok? Ela não Eu quero assistir cinco anos que eu julguei. Ele falou assistente de acusação, doutor, porque eu não ouvi. Ela falou acusação. O senhor é a acusação integral ou o senhor é o assistente de acusação? E mesmo assim a acusação dele não julgou também, não. Mas o Ministério Público não está se manifestando. Quem está se manifestando é o senhor, cada um fala por si. Quer desmerecer a prova, Celeste. Quer desmerecer a prova que vai ser exibida aqui no plenário. Doutora, eu peço que o senhor se manifeste com calma. Estão todos aqui se manifestando com calma. Não sei se o senhor está exaltado. Não está havendo discussão, não há motivo para essa exaltação. Ok? Então, por favor, com calma, para a gente poder seguir aqui na tranquilidade, com os depoimentos e como é que a gente vai conseguir encerrar os minutos, tá bom? Doutora, só também que depois de uma deputada a gente possa se manifestar sobre o pedido que Claro, doutor. Primeiro tem que registrar o pedido, depois não, estou falando manifestar. Tanto o senhor vai se manifestar com os pedidos do assistente, quanto o Ministério Público e o assistente vão se manifestar em relação ao pedido da defesa. Com certeza. Alguma alegação contradita em relação à testemunha antes de iniciar o depoimento? Doutor Rodrigo. Alguma contradita ou alegação em relação ao Israel? Ele vai ser ouvido como informante, certo? Sim. Não, perfeito. Não, uma testemunha, tudo bem. Todos os dias foi ouvido como informante, assim será nesse dia. Perfeito. Então, sem contradição. Obrigado.